Segunda ideia, o conceito de variável dependente e independente. Por exemplo, acabei de criar uma variável A. Que posso fazer com isso? Porque é independente. Como eu posso estudar como independente? Por exemplo, se arranjar um nível para representar A, criei este objeto com o botão direito e o seleciono. E agora digo que vou representar A. Este objeto é uma forma concreta de representar A. A tem, neste momento, por omissão, um domínio entre 0 e 1. Lo posso cambiar facilmente, dizendo que quero que meu domínio seja, por exemplo, entre menos 10 e 10. A ideia de domínio não é algo do discurso dos professores de matemática. É algo do discurso de quem trabalha com variáveis. Agora, A tem um domínio entre estes valores. Vou colocar aqui uma visualização de A como um número mais grande. A em grande. Ok. A pode tomar valores entre 10 e menos 10. Bem, essa é estou aqui a mostrar já um exemplo de uma ideia base por detrás de modelos. A ideia das múltiplas representações. A linguagem sofisticada da ciência e da matemática, uma das ideias bases é as múltiplas representações. Eu posso representar uma quantidade por uma barra, que cambia, posso por um número. Cuidado que muitos niños trabalham somente com inteiros pequenos, que é a forma natural de trabalhar com quantidades. Todas as outras quantidades fracionárias, relativas, racionais, são muito sofisticadas para os niños e não é fácil de trabalhar, mas não é só isso que eu vou falar agora. Por isso, criar uma outra variável, por exemplo, B, que neste momento é independente. Mas eu posso dizer, por exemplo, que é a metade de A. E estou a criar uma regra. Essa é a outra ideia base. As leis físicas são regras, não são leis semelhantes às leis humanas, são simplesmente regras de trabalho entre as quantidades. E eu posso chamar aquilo uma lei, uma regra, uma lei no sentido de que estabelece uma regra de transformação de quantidade entre quantidades. Como posso representar essa regra? Por exemplo, outra barra, outro level, para representar B. Mira, agora B é dependente de A. O que significa ser dependente? A ideia de dependência e independência pode ser trabalhada aqui não só nos aspectos formais, mas em algo concreto. Como, por exemplo, se eu for a B, não consigo cambiar B, porque B está dependente de A. Lo posso fazer em A e lo surge em B. Outra forma de representar isso, posso representar, por exemplo, por um gráfico. Cuidado que os gráficos não são fáceis de entender como muitos dos professores lo pensam. Vamos ver a representação em um gráfico. A escala não é muito boa, podia cambiar a escala. Essa é outra ideia base em modelos, o conceito de escala. Vamos ver um exemplo mais físico. Por exemplo, novamente o movimento uniforme. X igual Vx por T. Este é o meu modelo. Qual é a variável dependente? Qual é o parâmetro do modelo? Qual é a dependente? Vamos representar o modelo de uma forma sencilla. Uma partícula me vai representar, se o coordenado horizontal vai me representar a quantidade x. Agora, um vetor me vai representar a quantidade Vx, componente horizontal, sem componente vertical fixa. Neste momento, tenho um modelo
em que Vx é independente. Se é independente, eu posso cambiar. Por exemplo, posso cambiar para este valor. Este vai ser o valor daquele parâmetro. Mira, e se eu quiser fazer isto interativo? Vamos a cambiar isto para um modelo interativo. Porque se eu hago agora, a função queda definida para todo sempre. Como eu posso transformar em algo interativo? Esta é outra ideia base de modelos. Como é possível fazer a enseñança do cálculo diferencial e integral muito mais temprano, sem a notação sofisticada que se ensina na universidade. E a ideia base é esta. É a ideia que todos nós utilizamos no cotidiano. Calculamos o novo valor a partir do valor anterior, mas a taxa de variação e a taxa de câmbio é algo que eu posso dizer bem, posso ser assim, por exemplo, a anterior mais uma câmbio. Ok. Esse é um tipo de modelo que também é possível em modelos e agora tem um modelo completamente diferente. É um modelo que vai a ser somas sucessivas. Aquilo que em ciência mais avançada sabemos chamar está a integrar. Está a integrar o câmbio em la quantidade x. Vamos ver o que isto significa. Significa que, por exemplo, se eu representar agora esta quantidade, este vector, me vai a representar o câmbio. Mira, eu vou dizer que em cada instante, em cada passo, o câmbio é constante. Para lá direito. Ok. Vamos fazer aqui uma escala mais melhor para isto. Por exemplo, 10. Ok. Assim é uma escala melhor. Ok. E agora tenho um câmbio que eu posso controlar mais rápido, ou um câmbio para a esquerda, ou no câmbio. Não é câmbio. Como posso representar isto? Por exemplo, através de um gráfico. A mais grande dificuldade com os gráficos é os professores usarem os gráficos como objetos com formas. Não há um ponteiro? Quem tem um ponteiro? Não há um ponteiro. Quer? Espera, yo llevo uno. Aquilo se acabou. Gracias. Espérate, necesito un ratón. Venga, vale. Mira, um dos aspectos mais complexos na enseñança dos gráficos é que os professores apontam os gráficos aqui e dizem, como estão a ver, subiu, desceu e alguns incluso dizem foi a direita. Eu tenho uma coleção de tesouros deprimentes com este tipo de exemplos em los livros, em los exames, etc., que é algo extremamente interessante. E é muito raro ver professores que dizem, eu tenho aqui uma quantidade e esta quantidade está a variar, aumentando.